fazer um trabalho sobre avaliação de empresas pelo valor contábil. O Rufato vai fazer uma introdução, contextualizando e justificando o nosso trabalho. O Leonardo vai apresentar os objetivos do trabalho. Eu vou apresentar quanto à metodologia e quanto à análise de dados. E o Raul, por fim, vai fazer uma conclusão do trabalho. Isso aí, rapaziada. Então, eu vou falar um pouco da contextualização e da definição do problema sobre o nosso trabalho. O grande crescimento no número de fusões, aquisições de empresa, alterações no valor da bolsa, processos de privatização, são alguns dos motivos que levaram à elaboração desse trabalho. E o texto do nosso trabalho ele foi elaborado segundo as teorias das finanças e as metodologias de avaliação de empresas. Quanto à definição do problema, alguns fatores eles dificultam a utilização desse método como indicador do valor econômico. São três motivos, fatores que dificultam isso. O primeiro é quando as demonstrações contábeis elas se baseiam no custo histórico, elas não atribuem valor corrente aos ativos. O segundo é que a contabilização de acordo com o princípio da competência, associado aos conceitos de realização de receita e confrontação de despesa, elas tornam a contabilidade desbalanceada. E por último, são as operações não registradas nas demonstrações contábeis tradicionais, que elas são muito relevantes para a apuração do valor econômico das empresas, que são, por exemplo, o arrendamento mercantil e o goodwill, que seria o ativo intangível. Então, olá a todos. Eu vou falar um pouquinho sobre os objetivos específicos e a delimitação do estudo. O objetivo do estudo, qual é? É apresentar como se dá, a partir do valor contábil, a avaliação, né, o valor de uma empresa, qual o valor que ela tem. Os objetivos específicos, quais são? O primeiro é mostrar o funcionamento de um método avaliativo de uma empresa, né, pelo valor contábil. O segundo é apresentar os métodos de avaliação empresarial de uma empresa, né, e diferenciar como diferenciar ele dos outros métodos contábeis. O terceiro é mostrar quais são as limitações, né, desse método. E o último, e por fim, quais são as portas, né, quais são as portas que podem abrir esse estudo para mais para frente desenvolver outros estudos, né, em cima de outros métodos. A delimitação do estudo. O estudo será então desenvolvido na cidade de Cascavel, no estado do Paraná, e compreenderá pesquisas em relatório e, se houver possibilidades, em documentos e empresas na região mencionada, né? E visando então informações sobre o valor contábil que influenciam o método de avaliação de cada uma delas. Então eu vou falar sobre metodologia, quanto ao tipo de pesquisa, quanto aos objetivos. É uma pesquisa descritiva. Quanto aos procedimentos, vamos fazer uma análise documental dos demonstrativos contábeis. Quanto à abordagem, ela é qualitativa. Embora seja dos demonstrativos, vamos tratar de valor contábil, o objetivo da pesquisa é aprender a mensurar e não necessariamente analisar os dados quantitativos. Então, a pesquisa vai se embasar dessa forma. O valor contábil é igual ao quê? Os ativos contábeis menos os passivos exigíveis. No demonstrativo em questão, temos que o valor contábil é cerca de 70% dos ativos. Então, a gente tem que, de passivos circulantes e não circulantes, cerca de 30% do valor total de ativos. E no valor total de ativos, você tem ali um percentual de cerca de 60% de ativo circulante, ou seja, a empresa em questão tem uma capacidade de liquidação do passivo muito grande. E como em uma empresa que presta serviço, ela não precisa ter muito estoque para gerar receita. Ela só precisa prestar mais serviços. Então, é uma empresa que
tem uma situação contábil bem favorável. A pesquisa ela foi baseada então nessa análise de dados. Essa análise de dados foi resultado, né, como foi dito anteriormente, a partir de uma linha de estudo de caso, onde foi implementado um questionário. E nesse questionário foi basicamente para se obter informações junto com a contabilidade sobre os dados da empresa que depois foram avaliados. E na análise de dados, por justamente ser do histórico de valores da contabilidade, então não houve uma correção monetária, e essa análise também poderia ser muito imprevisível para empresas que detêm uma grande quantidade de goodwill. Dentro das nossas análises, foi possível verificar que a empresa apresenta uma relação de ativo muito maior do que o passivo exigível, então isso facilitou muito a parte dos cálculos e se deu de forma bem clara. Durante a pesquisa, se teve dados suficientes para que a pesquisa fosse mais aprofundada, e percebemos também uma certa limitação do estudo. Por essa análise ela se dá de uma maneira muito estática, ela não é capaz de observar a evolução futura da empresa. Então, eu e o grupo acreditamos que essa análise ela ainda pode ser e deve ser implementada, assim como com o uso de outras teorias, e que poderão dar esse insight um pouco maior. Still Snoop Dogg and D.I. Guess who's back?